pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do recurso. De igual forma, parecer do órgão ministerial nesta instância, opinando pelo não provimento do apelo. É o relatório, excelência. Lido o relatório. Obrigado, doutora. Com a palavra, o defensor pelo prazo regimental. Obrigado, doutor Pedro. Me permita-me cumprimentá-lo, né? A nossa primeira vinda aqui no tribunal em 2024. Então, cumprimento o senhor e uso suas palavras que o senhor colocou aqui para a gente, no começo agora, invocando a proteção divina. Deus abençoe o senhor, sua família, todos nós. Saúdo também a desembargadora relatora, doutora Eva. É um privilégio sempre estar aqui, Vossa Excelência. A senhora na presidência ou na condição de relatora ou então revisora. Saúdo o doutor Sérgio Augusto. Senhor doutor, tudo de bom, um excelente 2024. Saúdo os colegas advogados presentes e no formato virtual. Saúdo os serventuários, né, os nossos parceiros para viabilizar toda essa empreitada. Saúdo todo mundo presente aqui no formato presencial, no formato virtual. Saúdo também a minha colaboradora, a doutora Ilsana, que sempre está nesta honrosa e difícil missão que nós da defesa temos. Excelência, eu peço com muita humildade um pouquinho de atenção, porque o caso é um dos mais complexos que eu já trouxe aqui, das centenas que eu já defendi aqui neste egrégio tribunal. O caso realmente é muito difícil. Mas eu peço, venha para contextualizar, porque a partir do momento que eu contextualizo, eu consigo perceber não somente a história, mas também a narrativa do que está aqui e do que também não está, doutor Sérgio, na respectiva denúncia, doutor Sotero. E eu começo explicitando que nós temos aqui 5 personagens. 5 personagens, doutor. 5 personagens. Nós temos aqui 3 adultos e 2 crianças. Então já se percebe que já começa a complexidade, porque a complexidade maior foi a pena, foi a condenação. Então nós temos aqui 5 personagens. Nós temos um casamento que não dá certo, um casal que se separa. Desse casamento nós temos 2 crianças, uma criança de 6 anos e uma criança de 3 anos. Essa pessoa, essa mulher que se separou, doutora Eva, ela encontrou um novo parceiro, uma mulher, uma professora, o pai das crianças, até então, um guarda de segurança, e o personagem, o meu cliente, é a terceira pessoa aqui nesta história, neste contexto. Um agente de saúde, Prefeitura Magalhães Barata. A pessoa comum, o homem trabalhador, que nunca teve uma passagem pela polícia, nunca tinha entrado numa delegacia de polícia. Mas o fato é, nós temos aqui uma condenação. Uma condenação que este agente de saúde, doutor Sotero, este homem, ele foi acusado de ter abusado de 2 crianças, uma de 6 e uma de 3 anos. E eu queria começar, doutora Eva, eu tenho uns 15 minutos, pelo relato da separação, porque é importante trazer o contexto para cá. E no relato da separação, a esposa não aguentou a relação, dizendo ela que marido ciumento, possessivo, e com a separação ele ficou duplamente mais violento. É desnecessário dizer das caracterizações dos homens, de muitos homens, não são todos, de muitos homens, que não aceitam a separação, ainda mais quando tem filhos na história, ainda mais quando o homem quer recuperar sua mulher, a perspectiva de uma propriedade. Isso é fato. Então, nós temos essa acusação. Meu cliente estuprou 2 crianças. No dia 6, aí eu distribuí para vossas excelências, desembargadores, doutora Eva, nossa relatora, um documento, uma síntese daquilo que eu percebo que é muito relevante que nós leiamos, que nós internalizemos, que é a escuta especializada feita em Magalhães Barata no dia 21 de julho de 2020. Escuta especializada assinado pela doutora Elizabeth, uma psicóloga, CRP 10/02983, e também assinado pelo doutor Heráclito Santa Brígida da Silva, assistente social, número 10,
852. O que é uma escuta especializada? É o método necessário para você averiguar, neste caso concreto, se realmente houve pelo menos indícios de crime. E doutor Sotero? E doutor Sérgio? Doutora Eva, nossa desembargadora relatora, está dizendo aqui, com todas as letras, que no atendimento especializado sobre a relação do meu cliente, do apelante, com as crianças, é dito aqui que as crianças, pelo contrário, tremenda simpatia, falam bem, demasiadamente do apelante. Está colocado aqui. Falam bem demais do apelante. O pai, desgostoso com a conclusão da escuta especializada, excelências, o que é que ele faz? Não concorda com essa narrativa, vem para Belém. Aqui na Santa Casa nós temos uma DEACA, onde se faz um outro padrão de escuta especializada. Então, numa outra escuta especializada, excelências, um mês depois, já feito alienação parental, feito a cabeça das crianças, do jeito que o diabo gosta, são crianças puras, e as crianças apresentaram uma narrativa que eu peço vênia para não ler. Essa narrativa que o pai forçou as crianças a apresentarem aqui em Belém. E é dessa narrativa que nasce o inquérito e chegamos até aqui. Agora, interessante, excelência, eu passei para vossas excelências uma cópia também do que foi dito pelo pai das crianças em Magalhães Barata e aqui em Belém. Eu até marquei de amarelo, excelência, que a narrativa do pai é contraditória. Que tudo que o pai fala que ele percebeu o toque na bunda da criança num horário de 12 horas, e na outra narrativa ele percebeu o toque 17 horas. Mentiras, contradições, perseguições, propriedade, leviandade, irresponsabilidade, ciúme doentio, passionalidade. Foi isso que levou realmente nosso cliente a ter uma condenação. Eu conheço o juiz sentenciante, o doutor Cristiano é um juiz muito digno, mas por algum momento tem que se respeitar, deu uma sentença desproporcional, fora da razoabilidade, chegamos até aqui. Eu peço vênia, excelência, para apresentar um livro aqui para todos nós, que é importante que nós conheçamos, é bom conversar com a doutrina. E eu tenho aqui o desembargador, escreveu o livro, Guilherme Nutti, todo mundo conhece. O professor Guilherme Nutti, desembargador, que nem vossas excelências, tem um livro clássico chamado Provas no Processo Penal. Provas no Processo Penal. Pode condenar. Mas para condenar, nós sabemos, o aluno do primeiro ano de faculdade sabe, para condenar, é necessário que as provas via condenação e para condenação sejam mais cristalinas que as águas do rio Tapajós, lá do lado de Santarém. E não tem nesse caso concreto aqui, excelências, não tem nesse caso uma prova concreta que chegue para a nossa média inteligência e denote que o apelante aqui cometeu esse hediondo crime. Não tem. Então, eu sintetizei para vossas excelências a conclusão da escuta especializada por dois profissionais. Apresentei para vossas excelências o paradoxo, a dialética, o contraditório da narrativa do pai das crianças, que quer a qualquer preço ferrar, naquela época, o namorado do apelante. E nós temos aqui, excelências, doutora Eva, eu apresentei para vossas excelências agora 2 laudos. Eu tenho os laudos. Está com vossas excelências. O que os laudos dizem? Os laudos dizem o que é importante para a defesa. Os laudos confirmam que em nenhum momento, excelências, teve a conjunção carnal. Não teve conjunção carnal. E os atos libidinosos, como ele praticava o ato libidinoso, doutora Eva, se ele não tinha contato com as crianças? Era uma guarda compartilhada, 4 dias com a mãe, 4 dias com o pai. E quando no caso o apelante, meu cliente, ia para a casa da namorada na época, o que acontecia de fato?
Ele não tinha contato com a criança. Longe da superfície. Mas nesse caso concreto nós temos um homem doente, um pai doente, que pensa que a mulher é sua propriedade, não aceitou que ela pudesse se envolveu com outro homem e cravou uma mentira que a escuta especializada do doutor Sérgio confirmou a inocência dele, tanto do paciente, quanto que não teve nenhuma narrativa de estupro. E o doutor Guilherme Nutti diz, cadê a prova para condenar? Cadê a prova para condenar? Com todo respeito ao digno juiz sentenciante, aqui é um caso concreto de um grande erro, excelências, do judiciário, que, na minha humilde opinião de advogado e humilde professor, que a gente pode evitar. Por todo exposto, nem vou trabalhar a tese secundária, que é a tese da dosimetria. Eu só trabalho com uma tese. Então, pelos laudos, pela escuta especializada, excelências, pelos laudos, que nega a conjunção carnal, que nega tudo, pelos laudos, pela escuta especializada que confirma a relação benéfica, satisfatória do namorado, da menina com as crianças, que nunca deu banho em ninguém, não existe isso. Pelo que eu apresentei para vossas excelências, por tudo exposto, pelo que explicita o professor Guilherme Nutti, da questão da prova, que não pode ser superficial, certeza. Por todo exposto, eu peço que vossas excelências retifique essa sentença e esse jovem, esse trabalhador, consiga caminhar na perspectiva da liberdade. São os termos, excelência. Com a palavra, relatora.